A Izzy tá aqui com a gente. Então, a galera voltou já. Deixa a galera entrar um pouquinho aqui. A Bia Tá. Peixoto, a Miniaturas. Pô, acho que você que me mandou um e-mail, eu vou responder. Bárbara, é, Gilberto. Putz, tem uns endereços. Fala, João. Fala, Gilbertão. Fala, Guilherme. Tá aí ainda? Que bom, cara. Putz, uma galera. Não dá nem pra falar que tá bombando aqui. Deixa entrar todo mundo. Tá entrando. A gente tava em Ah, que bom, 60. Vamos. que bom. É, Pessoal voltando. boa. Rosângela, valeu. Rogério, boa. Vamos acenar pra galera aqui, dar um tchauzinho. Vamos lá. Você estava concluindo, pode concluir. Então, aí concluindo, eu adoraria ter essa resposta, mas assim, aí é opinião, né? É opinião pessoal. Eu acho que existe uma tendência transformadora. Então, eu acho que o meio ambiente ele pode entrar nesse pacote da transformação, que vai envolver uma série de outras esferas sociais, e não só o meio ambiente. Então, eu acredito que possa haver, sim, um novo olhar para o meio ambiente a partir quando terminar essa pandemia toda. Eu espero. Ô Luísa, eu tenho um sonho que eu não sei se eu vou alcançar, né? Eu falo, mas nunca tenho grana para fazer. Mas é de transformar o Aloha num festival mesmo. Vou falar qual é o meu sonho, tá? Eu sei que é difícil, que eu não estou nem mais com forças para isso. Na verdade, que o Aloha fosse uma semana, de um final de semana até o outro. Só que competições, um final de semana só. Mas que ele fosse um grande festival relacionado à água, com workshop, com palestra, com gente famosa ou não, mas todos com bom conteúdo, com clínicas, clínica de fazer o tchê, né? Ti. Ti, clínicas de canoa, clínicas de natação, clínicas de não sei o quê, grandes ídolos do esporte, as coisas rolando, tipo uma Adventure Sports Fest, né? Mas assim, acho difícil, mas eu continuo brigando para atingir isso e eu acho que todo esse teu estudo tem que ser dividido, tá? E se você não quiser dividir, a gente faz um sequestro relâmpago e te obriga a dividir, tá? Depois a gente te devolve. Deixa eu, antes de perguntar umas coisas aqui, só a minha última pergunta, que é uma curiosidade que eu tenho, que é a básica, mas por que que você não foi para outro esporte? Como que você foi para a canoa, né? Como é que foi? Onde você viu uma canoa? Como que você começou? Quando foi isso? Eu sempre gostei, assim, desde a minha adolescência, né? Que eu comecei com esportes aquáticos. Até assim, a minha infância toda foi vivida muito no mato. Eu comecei a frequentar a praia, eu tinha 14 anos. Mas aí, desde então, eu surfava, surfo até hoje. Surfo mal pra caramba, mas surfo. É, Não E interessa, né? quando eu conheci a canoa, a canoa estava chegando em Niterói com o Marcelo Depardo, estava com uma turminha lá de 5 alunos, e eu já nadava, eu fazia travessias aquáticas, né? Nadava de segunda a sexta na piscina e no final de semana eu nadava no mar. E eu sempre fui muito conectada com a natureza, sempre. E na época que eu conheci a canoa, eu estava começando a estudar biologia marinha, já a minha segunda faculdade. E, e aí, o meu irmão, que me levou para Canoa, que ele fazia parte dessa turminha do Depardo, de 5 alunos, ele falava: Poxa, Luísa, você tem que conhecer lá esse esporte. O professor lá, ele viu um golfinho, começou a falar que aquilo era uma benção, e meu irmão todo quadradão, assim, começou a falar que aquilo era uma benção, começou a olhar para o céu e agradecer, só porque apareceu um golfinho na frente dele. Aí eu comecei a achar, gente, isso deve ser muito interessante. E aí, quando eu fui remar, pela primeira vez, assim, o Depardo, eu tive a sorte de ser iniciada por um instrutor como o Depardo, né? Então ele falava algumas palavras havaianas, falava que o esporte vinha de uma cultura e tal. Então eu suava, né? É, aquela produção me corrijam aí, endorfina, serotonina? Não, serotonina é do doce, endorfina que é do esporte. Endorfina. Então, aquela endorfina, assim, quando eu sentia aquela sensação maravilhosa, eu podia sentir que não era só o esporte, mas tinha alguma coisa a mais. Então, isso para mim foi muito envolvente. E por isso eu nunca. Nessa época, eu já era fissurada pela cultura indígena.
Sempre gostei muito de estudar a cultura indígena. E aí eu vi que tinha uma cultura muito parecida ali. Eu falei, caramba, é isso aí. Me encontrei. Aí eu nunca mais deixei de remar, assim. Mas até essa fase eu migrava de natação, capoeira, fazia um monte de coisa. Natação eu sabia porque eu me lembro quando eu fiz o Aloha lá, muitos anos atrás, em Itaipu, você falou, a gente tem prova de natação aqui, ali tem uma laje, toma cuidado, não sei o quê. É. Me lembro de você me dando as dicas lá. Vamos lá. Quando que foi fundado o clube de vocês aqui? Fizeram uma pergunta. Tem uma observação legal aqui da Carmen, que ela falou assim, nas comunidades caiçaras eu observo um enorme respeito às matriarcas. Tem aquela coisa ainda de pedir a bênção para a avó, né, para a mãe, tem, os caiçaras têm... deixa eu ver aqui, Luísa, perfeito, quero achar a pergunta aqui. Caçam, pescam, não sei o quê, mulher, grande presença. Bom, na verdade, aqui, ó. Como surgiu o Itaipu Surf Roi? A Denise perguntou pra gente aqui. Bom, surgiu, foi da união, assim, quando eu levei a canoa para Itaipu, na região oceânica de Niterói ainda não tinha canoa, e aí foi quando eu comecei a trabalhar no Parque da Serra da Tiririca, né, que aí eu fui morar ali perto de Itaipu, e aí eu levei uma canoa, comprei uma OC6 e levei para lá. Na verdade, ainda não tinha comprado, mas o Fabiano foi meu primeiro aluno. E o Fabinho, que era um dos melhores amigos de Fabiano, foi o segundo aluno, foi remar lá Vocês comigo. já eram namorados, já ou casados? Não? Não. A gente veio a se tornar namorado, foi... Tá, mais um golpezinho dele. Já sei que clube, com quem que eu vou treinar. Tá. E quem era o outro? Sim, foi em 2012. Fábio Valongo. O Valongo, vai fazer com ele semana passada. Gente E boa. aí começou assim em 2012. A gente resolveu se unir para fazer o Itaipu Surf Roi. Mas antes de ser Surf Roi, antes de eu poder imaginar que eu ia ter essa trajetória ao lado de Fabiano e do Fabinho, eu achava que eu ia ter uma coisa sozinha. Então, na minha cabeça ia ser Paikeia Vá, que é uma lenda maori que fala de uma menina que preserva a cultura maori e é encantadora de baleias. Tá? Tem um filme chamado Encantadora de Baleias. Eu recomendo ver assim, nessa quarentena, quem puder assista. E inspirada nisso, eu achava que minha trajetória ia ser sozinha, mas não foi. E foi aí que nasceu o Itaipu Surf Roi. Vamos fechar com uma última pergunta, que foi o que o Fabiano fez aqui, que até acho que é legal falar para a galera, porque foi algo inédito. Pelo menos eu fiquei pirado assim quando eu vi acontecendo, que vocês estiveram agora na Pororoca e surfaram de OC4, né? Se apaixonaram mais uma vez. A coisa se encaixou tão bem, né? Dois indivíduos com tanto respeito pela água, com tanta paixão pela canoa, por remar, ou por surfar, ou por nadar, anyway. Decidiram fazer uma trip e foram lá, e não era uma trip, vamos surfar Pororoca e vão embora. Vocês se envolveram com o povoado local, vocês obviamente pensaram coisas culturais, ouviram mais do que falaram, porque quando a gente faz esse tipo de viagem, o melhor exercício que a gente pode ter é o de ouvir, né? E surfar na Pororoca de OC4 e decidiram, cara, essa OC4 não tem que sair daqui, ela vai ficar aqui, né? Então, para a gente finalizar, conta um pouco dessa experiência, né, a pedido do Fabiano e nosso, ainda bem que ele me lembrou, de que vocês estiveram agora recentemente na Pororoca, de uma maneira abrangente. Bom, foi uma experiência, assim, primeiro, assim, foi emocionante, foi épica, foi adrenalizante. Eu lembrei desse momento quando no início da live você falou assim, vocês levam o Kainui para tudo. Vocês vão surfar, vocês vão velejar, vocês levam o Kainui. Quando a gente estava planejando essa viagem para lá, para o Maranhão, a gente estava pensando em levar uma cadeirinha de bicicleta para adaptar na canoa para fazer o Kainui surfar com a gente na Pororoca. Quando a gente chegou lá, meu Deus do céu, que onda assustadora! Eu queria que eu ficasse o mais longe possível daquele rio. Não sei onde estava minha cabeça, achando que eu ia botar meu filho naquele rio. Nossa Senhora, umas ondas de 2,5 metros. Mas foi uma coisa assim, muito transformadora. E quando a gente estava lá, acho que eu cheguei a te falar em alguma conversa, que apesar de ter sido um pioneirismo, né, nós fomos a primeira canoa a surfar de OC4 nesse porte, assim, uma onda de rio no Brasil.
Mas esse pioneirismo ele foi uma confluência de compra de passagem, porque é, o mérito assim, da descoberta da pororoca, de desbravar a onda, se deve aos surfistas, né? É, então a gente foi com um pacote muito pronto, assim. Então a gente contou com o know-how de surfistas locais e então foi tudo muito montado, assim, fácil, né? Não foi uma exploração. E aí o pioneirismo nesse caso, eu acho assim, foi uma confluência, assim, mas a gente não queria chegar para ser o primeiro, a gente queria chegar para experimentar. E quando a gente chegou lá, a gente viu que existia ali, assim, existe uma comunidade local que vive o surf como se eles estivessem na beira da praia, João. É impressionante, assim, eles 4 horas da manhã, a gente indo que você tem que ir conforme a lua, né? A hora que a onda vai passar. Então, 4 horas da manhã a gente saía para ir pegar a onda, que ela passa 3 vezes durante o mês. E aí tinha a galerinha andando horas numa estradinha de terra ou de bicicleta para chegar para surfar a onda. E aí, naquele momento, assim, a gente começou a ter um sentimento assim, de empatia com o povo local e com alguns surfistas que a gente estava em contato especificamente. E a gente começou a achar assim, cara, a canoa vai chegar aqui, né? Chegou com a gente, mas se não fosse com a gente, ela ia chegar em algum momento breve. E como será que vai chegar? E aí entra aquele sentimento meio de possessividade, assim, né? De cuidado que eu tenho com o esporte. Às vezes eu me sinto um pouco mãe disso tudo. E é o papel da mulher aí. E eu fico pensando assim, mas se vai chegar, a canoa tem que chegar bem aqui. Eu não quero que chegue, assim, né, uma canoa de 80 quilos, chegar na onda junto com esses meninos aí, uns meninos de 13 anos aprendendo a surfar, assim, dependendo da bancada, né? Tem ondas que são menores, né, a onda fica menor. Mas não pode chegar atropelando, não pode chegar indiferente, tem que chegar bem. E aí esse sentimento a gente teve junto, eu e o Fabiano, mas eu pensei em um momento e, e nesse momento foi um momento que a gente estava até surfando uma das ondas assim mais tranquilas, a gente já ficou uns 3 minutos e meio na onda e teve um momento até que eu chorei assim, quando eu pensei nisso, nas ondas mais tranquilas, tá? Nas outras não dava tempo de pensar em nada, era mas Fabiano, em um momento diferente, ele também teve esse sentimento. E aí ele veio falar comigo cheio de dedo. Ele, amor, eu tive uma ideia. Aí ele deu uma floreada, falou umas 5 frases antes de falar o que ele tinha pensado. Porque eu imagino que com você, matriarca, tem que tipo escolher o Aí, caminho. aí ele falou umas 5 frases antes de introduzir o assunto, que no final era, e se a gente deixar a Paiqueia aqui? E eu já tinha pensado nisso. Então, assim, a gente não precisou falar muita coisa, entendeu? Já aí a gente já começou a esquematizar como que a Paiqueia ia ficar lá e como que a gente ia estender essa vontade, assim, de fazer a canoa chegar de uma forma bonita, envolvente com a comunidade. Então, quando chegar a galera lá para surfar, a gente quer que as pessoas locais sejam valorizadas e saibam o que é canoa. Não é assim, um monte de maluco tá chegando para surfar lá e não tá dando a mínima para a comunidade. Então a gente deixou lá e com a certeza assim, de que a gente vai voltar e o trabalho vai ser desenvolvido lá, né? Tá bom. Bom, Luiz, é o seguinte, alguém escreveu que a gente tinha caído, mas a gente estava conseguindo falar, um monte de gente mandando coraçãozinho, o número de pessoas estava no equilíbrio, para mim aqui também tinha caído no meu computador. Não sei o que aconteceu, mas a gente está aqui, está gravado, porque, aliás, alguém perguntou, para quem não assistiu, eu vou gravar... O Ratone que entrou agora, se ele ouvir... o Ratone sempre atrasado, né, velho? Tchau, Ratones, a gente já está indo embora. Então, assim, eu gostaria de, para a gente encerrar, dizer assim, que o meu primeiro contato com você, eu me lembro vagamente, que a gente se falou, acho que não foi nem pessoalmente, foi até por questão de quando eu fiz minha travessia, você fez a tua, a gente bateu algum papo muito lá atrás, né? E desde então a gente pouco se fala, mas a gente tem muito respeito, eu acho, muito carinho um pelo outro, e eu incluo nesse pacote o Fabiano, né? E eu acho que isso se deve porque eu vou resumir, eu gosto de pessoas que choram fácil, né? Você me mandou um videozinho do lance que nós estamos vendo aqui da Pororoca, né? E no final eu vejo, se não me engano, o Fabiano
Acho que ele chorou um pouquinho ali no finalzinho daquele vídeo, Largou a né? voz ali. Hoje eu estava escolhendo fotos suas e vi uma foto de você chorando do lado dele. Então, assim, eu gosto das pessoas que, por motivos óbvios, eu gosto das pessoas que choram fácil. Eu queria que você se despedisse, que você encerrasse, das pessoas que estão aqui assistindo a gente. Se quiser deixar uma mensagem, o que você quiser, agora é a tua hora. Tá. Bom, eu acho que a gente estava aqui, começou essa live, né? A gente está falando de valores, a gente está falando de. A gente falou de educação, falou de filhos, falou do ser feminino, de mulher. E uma história que eu gosto, assim, que marcou muito, que eu acho que definiu muita coisa para mim em relação à minha educação, foi quando eu fiz a minha primeira faculdade, né? Tinha 20 e pouquinhos anos, 21 anos, me formei com 22 em publicidade. Me achava super criativa quando entrei na faculdade. Mas logo no segundo ano eu vi que eu não queria ser publicitária. Eu não queria trabalhar nesse meio e tal. Eu gostava muito da natureza, mas eu não sabia o que eu queria. Mas eu sempre fui assim, muito determinada, muito. Sabe, se eu comecei, vou terminar. Então, já no segundo ano, eu guardei para mim aquilo, porque como eu não sabia o que eu queria, como é que eu ia falar para os meus pais? E eu me formei. Mas aí, assim, no dia da minha formatura, né, falando de valores, no dia da minha colação de grau, meus pais, meus irmãos estavam lá na colação de grau, a gente terminou e a gente saiu para jantar. E aí eu deixei assim, tipo, vou dar uma notícia bombástica, vou falar que eu não quero ser publicitária, vou falar que a faculdade não serviu de nada. Vou falar. Com 22 anos. Aí a gente estava lá comendo uma pizza e eu falei, olha, tem uma notícia para dar. Falei exatamente assim como eu tinha ensaiado, né? Por 2 anos. No dia da minha formatura eu vou me formar, vou entregar o diploma na mão deles. E aí, quando eu falei isso, meus pais olharam para mim e eu achei assim, que minha mãe ia cuspir comida, ia cuspir pizza. Engasgar, né? E eu falei isso, eu não quero ser publicitária e para mim a faculdade não serviu de nada. Aí o meu pai falou assim, meu pai manteve a calma e ele falou assim, como não? Como é o nome daquela menina, daquela amiga sua que estava sentada do seu lado? Aí eu falei, Ananda, que Ananda é um nome budista, que significa bem-aventurança. E o nome daquele rapaz que estava do seu lado? Eu falei, Henrique. Aí meu pai falou assim, você ficou muito amiga deles na faculdade, não foi? Aí eu falei, muito, eram meus melhores amigos. Aí meu pai falou assim, Lu, então essa faculdade já valeu a pena. Aí eu caí para trás, assim, eu falei, é? Ele é. Imagina só, se você fez duas grandes amizades, aí eu pensei no que são, assim, isso ajudou a construir em mim o que são valores, né? O que são escolhas, porque foram 4 anos pagando uma faculdade carésima, né? O que é um investimento de tempo, investimento de emoção da minha parte, da Demais. parte dos meus pais, e ele finalizou falando isso, já valeu a pena. Então, isso ajuda a gente nas escolhas, né? Ajuda a gente a entender o que são valores, o que é educação. É por aí. Tá bom. A galera falou que não vai embora aqui umas 2 pessoas se você não cantar. Ai, Vai lá. ai, ai. Não, porque a música da Mônica, vocês têm que ver o filme. Tá, eu já vi Imagina mil que vezes, mas eu não vi cantar. você cantar. O filme da Ai, Moana eu já vi. Você cantar eu não vi ainda não. não, Vai olha, então lá. você tem que assistir o filme, porque tem assim, tem a música da Moana que é a música normal, né? Aqui sempre, sempre à beira da água, desde quando eu me lembro, não consigo esquecer. Ah, não, tô com vergonha. Mas Não, não, peraí, não, tem não, uma que é segue, melhor. segue. Isso. Escolhe aí e vai. Vai sem onda. Uma Que é todo mundo que é amigo. assim, tem uma que é aquela da Auê, auê, um rumo para seguir e tantas ilhas para descobrir. Auê, auê, nesse nosso ir e vir, sabemos dar o valor que a vida tem. Auê, auê.
Interpretamos todos os sinais, contando histórias do passado, nossa herança se mantém. Auê, auê, um rumo para seguir e muitas ilhas para descobrir. Então isso conta a história. Ai, fiquei até com a voz meio trêmula. Foi demais. É, foi Então, muito porque assim, bacana. mostra o que é a cultura polinésia, entendeu? São tantas ilhas para descobrir, contando histórias do passado, nossa herança se mantém. Então, eles respeitam os ancestrais deles. Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer, sabe? Então, hoje, uns dias atrás, nesse Dia das Mães, eu me coloquei em um momento de oração e fiquei tentando fazer uma prece para todas as minhas ancestrais, para minha mãe, que está no céu, para minha avó, fiquei pensando na minha bisavó, e na mãe da minha bisavó, e na avó. Então, quantas mulheres se preocuparam em passar esse amor adiante, que é um amor feminino, para que se construísse o que é a minha família e o que foi a minha junção com o Fabiano, das mulheres da família dele. Então, a cultura polinésia ensina isso, assim, quando a gente conta heranças, quando a gente respeita os nossos ancestrais, a nossa herança se mantém. Então, ela vai atravessando gerações, né? Essa é uma das músicas que fala da cultura e tal. Mas tem que a Moana... O filme é muito O legal. horizonte me pede para ir tão longe. Será que eu vou? Ninguém tentou. Se as ondas se abrirem para mim de verdade, com vento eu vou saber quem sou. Aí, já está se soltando. Bom, Luísa, obrigado. Só para avisar para a galera aí que amanhã tem a Dani Bertin, Paz Bem. Depois tem a Ana Paulueba, que é uma remadora do Clube Raia, já de muitos anos. Ela é a diretora dos eventos da Trip, né, da Casa TPM, Trip Transformadores. A gente vai falar muito dessa coisa de mulher de uma maneira geral. A gente tem a Juliana Gorito, cantora, filha do nosso amigo, do Luiz, né? Vai falar um pouco sobre fama com a pouca idade, vai ser muito interessante. E na segunda-feira a gente tem a Karina Oliani, 2 vezes Everest, é remadora também, desceu rios de rafting, mas daquele rafting com 2 remos, com carga, né? Muita coisa legal. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui, começamos com o pé direito, bastante gente, muita gente mandando coração e etc. Vou salvar, vou colocar no YouTube, vou avisar vocês. Vou salvar principalmente a parte que você está cantando, essa vai ser destaque, entendeu? Obrigada. E quero dizer para você que eu não tenho a menor dúvida de que o Kainui vai ser um grande homem. E vai ser aquele ser que vai ajudar a fazer a diferença quando a gente fala de questões ambientais, quando a gente fala de política, quando a gente fala de tudo que está torto nesse planeta, que está. Não adianta a gente fechar os olhos e fingir que não vamos entrar nos detalhes, mas são grandes formações de indivíduos assim como ele, como devem ter outras tantas famílias por aí espalhadas, semeando o bem, a consciência, né? O abraçar, o ouvir, né? O outro, mesmo que contraditório, né? É dessa maneira que tudo vai mudar. Vocês estão de parabéns, eu acho que vocês podem ficar tranquilos que vocês estão formando um grande homem, eu não tenho a menor dúvida, tá bom? Obrigada, João, adorei. Obrigada mesmo, foi ótimo. Obrigada para todo mundo. E estaremos juntos porque eu vou assistir todas essas lives aí. Vamos pedir para cada uma delas cantar no final, ó. Ai, meu Deus, você tem que botar todas elas para pagar mico no final, tá? Todas elas. A Juliana Gorito não dá, né? Porque eu não vou pedir para ela cantar, não. Ela vai acabar. Muito bom falar com você. Manda um abração pro Fabiano. Um beijo no Kainui, tá bom? E obrigado por ceder teu tempo aí. Um beijo. Obrigada. Se cuida. Gente, obrigado. Valeu.